Bom Good dia! morning. The Que momento tão anticipated esperado! time, É Saturday manhã de morning, sábado, and it's 10 de outubro de October 10th, 2020. 2020. Louvado Praise seja o the Lord. Senhor! The As eagles águias se gathering together. reunindo. Before we get Antes de into the letter, entrarmos na though, carta, the a letter is carta going to be está a wonderful one this maravilhosa morning. nesta manhã. Something É algo God que will Deus open your eyes to abrirá os and teus to olhos see para His que você word veja a being palavra made dele se manifested manifestando today. hoje. I was just Eu praying estava and orando e looking up procurando some algumas quotes that the citações que Lord o put Senhor on my colocou heart. no meu And coração. I seen E eu vi o irmão Brother Branham Branham dizer, said, "And assim as como I was estive with com Moses, so Moisés, I'll be estarei with thee." contigo. Setembro de 6009 1960. He said that Ele disse on que em 6 de September 6th, setembro de 1960, por volta de 3 horas, algo aconteceu e o que esteve diante dele na sala era o divino. Ele disse que aquele divino disse-lhe, mais 7 dias e você ficará como Moisés ficou. Ou você será como Moisés, ou algo a respeito de Moisés. Ele também disse neste parágrafo 6 até o 8, ele disse, eu disse à minha família e a alguns dos meus entes queridos que via este divino e mesmo assim ele falou como um homem. Ele disse que este anjo, ou este divino, disse-lhe, você se tornará ou deverá se tornar ou será como algo relacionado a Moisés. Eu sei que existem muitos países para onde estes vídeos vão. Sei que muitos países têm aqueles espíritos que afirmam, este é o anjo deste país, este é o anjo deste país, este é o primeiro que trouxe a mensagem a este país, este é o primeiro, é o maior, é o mais velho, é aquele que tem a revelação mais divina, este é o sucessor do irmão Branham. Eu já ouvi todas essas coisas e cada uma delas caiu em pecado e transgressão, se afastando da palavra. Porém, nós temos uma mensagem que este mensageiro nos deixou. E o divino lhe apareceu, lhe falou como um homem, ele disse ao irmão Branham que ele se tornaria como Moisés. Portanto, lembre-se que esta mensagem foi, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Pense nisso, neste contexto. Quem era ele? Falando sobre quem era a pessoa com quem Deus estaria, que era assim como ele esteve com Moisés. No parágrafo 7, ele diz, e esta manhã estou pregando sobre Moisés e o sucessor dele. E a escritura que eu estou prestes a abordar nesta manhã está relacionada a Moisés e a Josué. No parágrafo 8, ele disse, foi por volta de 2 anos atrás. Ele disse, eu vi a Bíblia descer na sala, parar onde eu estava. E uma mão desceu do alto, abriu as páginas e virou-as até chegar em Josué 1, versículo 9, e eu parei. Fui devagar, esperando pelo momento para me aproximar. Portanto, eu sei que vi uma anotação em uma das Bíblias do irmão Branham, o que ele escreveu perto do versículo 9, porém eu reiterei a minha declaração sobre o que ouviremos na fita. Isso não é o que eu vi ou minha própria experiência, etc. Não é este o meu interesse com estes vídeos. Eu apenas quero te oferecer a palavra na fita, assim como ele disse. Então, hoje, o sermão que ouviremos no domingo será um guia. Portanto, quem é o nosso guia? Quem está nos guiando? E onde está o guia de Deus hoje? Quem é Ele? Para o que Ele está nos preparando? Portanto, neste contexto, eu desejo trazer esta fita de 29 de março de 53, Israel e a Igreja, número 5. O irmão Branham diz, no parágrafo 74, Deus começou uma nova geração. Ele introduziu Josué para ser o líder, ele e Caleb. Agora observem que a igreja falhou.
Eu quero parar I want aqui. to stop right there. Nós temos ouvido por muitas Many vezes times que a that the igreja church é aquela que is the conduz one a that's noiva. leading the bride. Porém, o But mensageiro the diz: messenger says, agora "Now observe notice, como as a the igreja church has falhou. failed, O que tem the estado thing na that's been igreja in o the tempo church todo, all the time, mas não é yet not reconhecido os recognized, dons do the gifts Espírito, of the Spirit, a the manifestação do manifestation Espírito. of the Spirit. É It's isto que what's está picking tomando a up the igreja church agora now e and seguindo moving adiante. on. Passando para o Paragraph parágrafo 75. Glória. Glory. No parágrafo Paragraph 76, 76. ele diz: He said, todas "And as every vezes time que aquela coluna that de pillar fogo of se fire would movia, move, eles se they would moviam move junto. with it." Ela pairava over sobre their as heads. tendas. Bem há pouco Just tempo, sabe, houve um pequeno tema para as crianças. Os anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem. Eles permanecem ali. Louvado seja o Senhor. Ouça isso aqui. Aquilo pairava sobre as tendas, portanto, ele acampou-se ao redor deles. Louvado seja o Senhor, aquela coluna de fogo. Agora o irmão Branham também disse: e se fosse 10 horas da noite, 2 horas da tarde, haviam milhares de trombetas que soavam de uma só vez. Cada israelita pegava a tenda dele, puxava as estacas e dobrava tudo e seguiam a coluna de fogo. Oh, isso seria uma boa coisa hoje. Eles seguirem a coluna de fogo e então onde a coluna de fogo parasse, eles paravam as tendas e se tornavam perdidos para com a igreja. Louvado seja o Senhor. Será que isso não te diz algo? Deixe-me ler isso novamente. E sempre que a coluna de fogo se movia, eles se moviam com ela. Aquilo pairava sobre as tendas deles, sobre as casas deles. E se fosse 10 horas da noite, 2 horas da tarde, haviam milhares de trombetas que soavam de uma só vez. Cada israelita tomava a tenda dele, puxava as estacas e dobrava tudo e seguiam a coluna de fogo. Amanhã, domingo, não interessa se for 10 horas, 10 horas da manhã, 10 da noite, ou 2 da tarde, ou meio da noite, onde quer que você esteja, siga a coluna de fogo. Portanto, aqui está as águias se reunindo. Louvado seja o Senhor. Essa é uma carta do irmão Joseph Branham. Queridos unidos, que jubileu a noiva está tendo quando nos unimos e ouvimos o Pai falar conosco através de seu caminho provido para este dia. O grande Deus onipresente falando ao mesmo tempo com sua noiva na Alemanha, na Suíça, na África e no mundo todo, nos dizendo que somos a formação do tabernáculo vivo da morada do Deus vivo. Somos seus filhos e filhas perfeitos. Como nos tornamos esses indivíduos? O irmão Branham diz: Cristo me enviou para formar indivíduos à estatura de Jesus Cristo, que eles possam ser a central de força e morada do Espírito pela sua palavra. Pela sua palavra. Veja, formar um indivíduo para este lugar, não formar uma organização em uma denominação maior, mas formar o indivíduo em filhos e filhas de Deus. Por predestinação, o irmão Joseph continua, por predestinação, ele nos escolheu e nos deu a revelação de quem ele enviou para nos guiar no tempo do fim, para nos dizer como nos tornarmos a morada de seu Espírito, para que possamos ser participantes da própria natureza divina de Deus. Sentimos vontade de pular e gritar com toda a nossa força. Estamos vivendo na presença de Deus, nos alimentando diariamente de seu maná fresco armazenado. O Pai sempre enviou um guia para guiar seus filhos. Ele enviou o seu anjo-guia, Moisés, para guiar ao povo, contanto que eles seguissem aquela coluna de fogo que estava conduzindo Moisés. Eles estavam bem. Ele os conduziu até o portão da terra prometida.
Então ele enviou o seu guia, Josué. O que ele disse ao povo? Permaneçam bem atrás da arca, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Em outras palavras, permaneçam com a palavra. Em sua palavra, ele nos disse que viria novamente e se revelaria exatamente como fez quando estava aqui em seu Filho Jesus, porque ele tinha muitas coisas para nos dizer. O irmão Branham diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O irmão Joseph continua, ele prometeu que enviaria o Espírito de verdade, o seu Espírito Santo, para nos conduzir e nos guiar. Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ouvi diretamente do Pai, ele falará e contará à noiva. Em outras palavras, ele será aquele que revelará o que há de vir. Deus sempre teve um guia que o representou nesta terra em todas as eras. O guia sabe como seguir e o que fazer. Ele envia um guia, mas você precisa aceitar este guia. Você tem que crer nele. Tem de seguir o caminho que ele diz. O irmão Branham diz, ele irá mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviar-nos para a estrada errada, seremos de um coração, de uma mente, unânimos por um Espírito, o Espírito Santo, guia de Deus, que nos guiará a toda a verdade. Como podemos ser de uma mente unânimes e em um espírito, a menos que estejamos seguindo o guia provido por Deus? Deus tem muitos pastores, doutores, apóstolos. Efésios 4:11, homens de Deus, cheios do seu Espírito Santo, que tem um chamado de Deus para apontar o povo a Jesus Cristo e ao líder escolhido por Deus para o dia. Até. O irmão Branham diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. O irmão Joseph continua, não podemos estar em unidade a menos que nos unamos sob a voz de Deus para o nosso dia. O guia que Deus enviou para representá-lo. Aquele que ele escolheu para falar através dele e nos dizer todas as coisas. Seu grande anjo mensageiro que ele prometeu enviar para chamar a sua noiva. Aquele que estará de pé aqui na face da terra um dia dirá, eis o Cordeiro de Deus. Venham, vamos nos unir a 1h da tarde, no horário de Jeffersonville, e ouvirmos ao Espírito Santo falar conosco, através de seu guia prometido para o nosso dia, e nos trazer a mensagem Um Guia, 14 de outubro de 1962. Irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes do culto. São João 16:13. São Marcos 16, versículo 15 até o 18. São João 1:1. São João 16, versículo 7 até o 15.
Atos 2:38. Efésios 4:30. Efésios 4:11 até o 13. Hebreus 4:12. 2 Pedro 1:21. Êxodo 13:21. Agora, as traduções no site branatabernacle.org, como você pode ver aqui na tela, o site estará transmitindo em francês, espanhol, português, italiano, norueguês, romeno e russo. No site Sierra Vista haverá outros idiomas onde você poderá ouvir o sermão Um Guia no domingo, a 13h, no horário de Jeffersonville. Onde quer que você esteja ao redor do mundo, quer seja 10 horas da manhã, 2 da tarde, ou 10 ou meia-noite, nos reuniremos e nos uniremos com esta palavra. Que Deus te abençoe. Shalom. Shalom.